Bom dia, meu nome é Mirielle e eu vou apresentar os polímeros sintéticos. Então, dando continuidade à apresentação sobre polímeros, eu vou detalhar três exemplos cruciais e sintéticos, que são poliéster, silicone e policarbonato. Vamos explorar a fórmula molecular estrutural de cada um e como as suas propriedades químicas únicas os transformam em produtos que usamos todos os dias. O poliéster, ele é um polímero têxtil e das garrafas, o silicone, que é um polímero resistente ao calor e à água, e o policarbonato, que é um polímero super resistente. Então, sobre polímeros sintéticos, eles são produzidos artificialmente em laboratórios ou indústria a partir de matérias-primas derivadas de petróleo e requerem reações controladas. Então, eles são produzidos a partir de uma união repetida de pequenas moléculas chamadas monômeros, e esse processo a gente dá um nome de polimerização. Lembrando que a principal diferença entre um polímero natural e um polímero sintético se dá justamente na sua origem, porque os polímeros naturais, eles são produzidos pela própria natureza, como um exemplo a celulose. Já os sintéticos, como foi comentado, ele é produzido em laboratório ou indústria, e geralmente a partir do petróleo, e a vantagem disso é que nós conseguimos controlar a estrutura e as propriedades do polímero de acordo com a aplicação em que vamos utilizá-lo. Então, sobre o poliéster, ele tem a sua fórmula molecular C10H8O4 e é um tipo de polímero sintético que contém um grupo funcional éster em sua cadeia principal. Ele é conhecido por ser um material leve, muito resistente ao desgaste, umidade e produtos químicos e com uma boa estabilidade térmica. Comentando um pouco sobre a sua fórmula estrutural, o poliéster ele é formado pela reação entre um ácido dicarboxílico e um diol, o que resulta na repetição de unidades contendo um grupo funcional éster ao longo da cadeia, e essa ligação ocorre pela chamada policondensação, em que pequenas moléculas de água elas são liberadas durante a formação do polímero. A presença do grupo éster nessa cadeia principal é o que dá ao poliéster essa resistência química e durabilidade, além de dificultar a absorção de umidade. Então, essa estrutura explica por que ele é tão usado em roupas e tecidos, além de ser o principal material das garrafas PET que usamos diariamente. Agora, os silicones, eles têm a fórmula molecular R2SiO, e os silicones, eles são polímeros sintéticos que se destacam por possuírem um esqueleto inorgânico de silício e oxigênios intercalados com grupos orgânicos, conhecidos também como metil, etil ou fenil, ligados aos átomos de silício. Então, os silicones eles possuem uma propriedade química que reage facilmente, são resistentes a altas e baixas temperaturas, também são resistentes à água e à oxidação, além de serem bons isolantes elétricos. Em questão da sua fórmula estrutural, os silicones eles possuem uma espinha dorsal inorgânica, composta por átomos de silício e oxigênios alternados, formando uma cadeia flexível e estável. E essa cadeia principal se liga a um grupo orgânico, que modifica a sua propriedade e permite diferentes aplicações. Então, essa combinação de parte inorgânica e orgânica é o que torna os silicones quimicamente estáveis e resistentes a variações extremas de temperatura, além de permeáveis e isolantes elétricos. Então, essa sua estabilidade térmica e química, ela explica porque são tão usados em utensílios de cozinha, contém aplicação médica e industriais. Por exemplo, na medicina, o silicone ele é altamente purificado e biocombatível. O silicone industrial ele é adesivo, com uma boa aderência e resistente ao calor. E o silicone em utensílios de cozinha, ele possui uma resistência também ao calor. Já o policarbonato, ele tem a sua fórmula molecular C16H14IO3, e o policarbonato, ele é um polímero de cadeia longa, formada por grupos funcionais unidos por grupos carbonatos. Então, também é conhecido como por ser extremamente resistente ao impacto, ele é transparente e tem uma boa estabilidade dimensional. Enquanto a sua fórmula estrutural, ele é formado por unidades repetidas, conectadas por grupos carbonato,
E ele é produzido geralmente a partir da reação entre bisfenol A e fosgênio, criando uma longa cadeia que se organizam de forma regular. E essa estrutura confere ao material uma alta resistência mecânica, também uma resistência ao impacto, além de manter a transparência e a estabilidade dimensional mesmo sobre altas temperaturas. Então, o policarbonato ele tem essa sua resistência e transparência, que são explicadas pela presença dos grupos carbonatos na sua cadeia. Nós também encontramos eles em vários materiais do dia a dia, como, por exemplo, os DVDs, as lentes de óculos de sol, escudos policiais e também placas de policarbonato usadas em construções. E, enfim, esses 3 exemplos mostram como a estrutura molecular dos polímeros ela vai influenciar diretamente na sua propriedade e aplicação. Então, o poliéster ele é ideal para tecidos e embalagens, os silicones eles são versáteis em ambientes extremos e o policarbonato ele garante uma resistência e proteção em produtos de alta performance. E, enfim, isso mostra como a química está presente em praticamente tudo que usamos no dia a dia. E foi isso a apresentação sobre os polímeros sintéticos, poliéster, silicone e policarbonato. E obrigado pela sua atenção.